E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui. O meu nome é Caio, para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política, ética, por uma perspectiva libertária. O assunto do vídeo de hoje será novamente a leitura comentada do capítulo 6, agora a parte 3, eu acertei dessa vez, eu falei que era a parte 3, mas no outro mais a parte 2. Essa sim é a parte 3, do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do filósofo Hans Hermann Hoppe. Livro esse escrito na década de 80 pelo Hoppe, né, que é um dos maiores pensadores vivos da escola austríaca de hoje, foi discípulo do Rothbard, enfim. Antes de entrar propriamente na leitura comentada, aquele padrão de sempre, eu peço para que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, tem as redes sociais do canal, tem os links para apoio financeiro, lá você pode apoiar através de Nano, Bitcoin, Shitcoin, a moeda estatal, via Pix. Você também encontra links importantes, redes sociais do canal e os links da playlist do canal. O que é essa playlist? A playlist com a leitura comentada. Porque, como eu falei no começo, isso aqui é uma leitura comentada. Então, obviamente, ela já está na parte 3 do capítulo 6, então eu já passei mais da metade do livro. Inclusive, dá até para ver pelo volume, isso aqui é o que eu já fiz, isso aqui é o que eu ainda tenho que fazer, tá mais ou menos na metade. 107 de 200 e algumas coisas páginas, acho que são 207, se eu não me engano. Não, 206. Então já passamos da metade, 205 na verdade. Já passamos da metade do livro, então fortemente recomendo que você volte lá no começo e assista desde o começo, ou se você quiser ficar aqui também, seja bem-vindo. Deixe sua opinião nos comentários aí, o que você está achando da série, de maneira geral. E no momento que esse vídeo está sendo gravado, o canal está com 292 inscritos, então eu peço encarecidamente para todo mundo se inscrever aí, que estiver vendo, se você for a primeira vez que você está por aqui, se inscreve aí. Ajuda a chegar aos 300 seguidores. E fazendo uma promessa aqui, se chegar a 300 seguidores até... Vamos colocar aí a meta, hoje é quinta-feira? Não sei que dia do mês é, enfim, não lembro agora. Se até a próxima segunda-feira da outra semana, não essa segunda, a próxima, o canal bater 300 inscritos, eu faço um conteúdo especial. Vou fazer uma análise libertária do filme 300. Porque 300, então vamos lá. Enfim, hoje eu vou dar continuidade então aqui, eu parei na página 106, nesse parágrafo aqui no caso, que é de onde eu vou seguir. Enfim, vamos lá. Palavras do Hoppe agora. Dessa maneira, o pré-requisito de ser capaz de dizer falsear ou confirmar é o princípio da constância, a convicção de que o fenômeno observável é, em princípio, determinado pelas causas que são constantes e invariantes no tempo, na forma em que agem, e que, em princípio, a contingência não desempenha nenhuma função na forma como as causas agem. Só se o princípio da constância for considerado válido, deduz-se que a partir de qualquer falha em reproduzir um resultado há algo errado com a hipótese original. E somente então pode uma reprodução bem sucedida ser interpretada como uma confirmação. Pois se só dois ou mais eventos forem realmente causa e efeito e as causas produzirem resultados de forma invariante no tempo, pode-se concluir que a relação funcional a ser observada entre as variáveis relacionadas de maneira causal devem ser a mesma em todos os exemplos efetivos. E que se esse não for realmente o caso, algo deve estar em falta com a especificação particular das causas. Obviamente, agora, esse princípio da constância não é, por si só, baseado na ou derivado da experiência. Não há apenas um vínculo não observável a conectar os eventos. Mesmo que esse vínculo tenha existido, a experiência não poderia revelar se ela era ou não invariante no tempo. O princípio também não pode ser refutado pela experiência, uma vez que qualquer evento que aparecer para refutá-lo, como uma falha para duplicar alguma experiência, poderia ser interpretado desde o início como se a experiência tivesse mostrado que apenas um tipo particular, e aqui o Hoppe coloca em itálico, de evento não fosse a causa de outro. De outro modo, a experiência teria sido repetida com êxito. Contudo, à medida em que a experiência não pode excluir a possibilidade de que outro conjunto de eventos possa ser realmente encontrado, o que acabaria por ser invariante no tempo, em seu modo de funcionamento, a validade do princípio da constância não pode ser refutada. No entanto, apesar de não ter sido derivado ou refutado pela experiência, o princípio da constância é nada menos do que o pressuposto logicamente necessário para a existência de experiências que podem ser consideradas tanto para confirmar quanto para falsear umas às outras, em contraste com as experiências isoladas e logicamente desconectadas. E, portanto, uma vez que o empirismo positivismo considera a existência dessas experiências logicamente relacionadas, deve-se concluir que também considera implicitamente a existência de conhecimento não empírico sobre a realidade. Considera ainda que, realmente, existem causas que agem de forma invariante no tempo
que esse é o caso, embora muito a experiência provavelmente, a experiência provavelmente nunca possa prová-las ou refutá-las. Mais uma vez, portanto, o empirismo acaba por ser uma filosofia contraditória e inconsistente. Hope demolindo os empiristas aqui, não tem nem muito o que comentar. Deve estar suficientemente claro até agora que o conhecimento a priorístico deve existir, ou, no mínimo, que o empirismo-positivismo, a filosofia mais cética quanto a essa possibilidade, deve, de fato, pressupor a sua existência. No entanto, é certo que a própria ideia de conhecimento como conhecimento das coisas reais, cuja validade pode ser determinada independentemente da experiência, é difícil de compreender. Caso contrário, o extraordinário sucesso da filosofia do empirismo-positivismo, junto à comunidade científica e ao público educado, dificilmente poderia ser explicado. O que é isso aqui? De fato, nesse debate intelectual, assim, debate epistêmico de metodologia científica entre o a priori e o a posteriori, ou seja, entre o empirismo e o priorismo, basicamente o empirismo hoje é dominante, principalmente nas ciências. É aquela coisa de tipo assim, você tem que fazer uma refutação, uma dissertação, aí você tem que passar pelos seus pares, o peer review. Então, isso é basicamente empirismo, que é você apresentar a sua metodologia, outras pessoas, ou seja, os pares, eles executam a sua metodologia e ver se a sua metodologia leva aos resultados que você extraiu com aquela metodologia. Se não der, não passa na revisão dos pares, basicamente. É bastante empírico mesmo o processo. E assim, eu não estou dizendo que isso é inútil, que isso é ruim, é só uma forma diferente, mas você pode pegar um exemplo assim, se alguém fizer um paper dizendo que 2 mais 2 não é 4, essa coisa, mesmo assim, ela teria que ser passada pela metodologia da pessoa, quando na verdade você deveria rejeitar isso já aprioristicamente, porque, cara, você estava violando um dos princípios básicos da matemática. 2 mais 2 é 4, não é, sei lá, 3, como você quer provar, por exemplo. Ou 2,5, entendeu? Então tem algumas coisas que o empirismo, ele meio que, tipo assim, ele assume umas premissas que, para quem é mais pra linha a priori, como são os austríacos, basicamente, e um dia eu vou fazer uma leitura comentada do Ciência Econômica e o Método Austríaco, isso vai ficar muito mais claro lá, porque isso é um nível puramente de metodologia científica. Vocês vão entender mais essa parte. Eu pretendo trazer esse livro, eu tenho ele aqui, inclusive, ele tá... Vocês estão vendo aqui o Ação Humana e o Imbecil Coletivo, ele tá do lado ali. Eu pretendo trazer ele pro canal um dia, que aí esse debate vai ficar mais claro. Só que assim, esse livro ele é desse tamanho, mas o peso dele é tipo isso aqui, mano. Que ele é muito, muito, muito complexo. As discussões ali são bastante complexas. Mas enfim, seguindo aqui. Consequentemente, antes de iniciar a tarefa mais concreta de esclarecer os fundamentos a priorísticos específicos sobre os quais se assenta o argumento econômico contra o socialismo, seja apropriado formular alguns comentários gerais que podem ajudar a tornar mais plausível a existência de algo como um conhecimento a priorístico. Parece ser de grande importância livrar-se primeiro da ideia de que o conhecimento a priorístico tem algo a ver com ideias inatas ou com conhecimento intuitivo, que não teriam que ser descobertos ou aprendidos de alguma forma. Inato ou não, intuitivo ou não, são questões que dizem respeito à psicologia do conhecimento. Na comparação, a epistemologia preocupa-se exclusivamente com a questão da validade do conhecimento e como verificar a validade. E, na verdade, o problema do conhecimento a priorístico é somente epistemológico. O conhecimento a priorístico pode ser, na verdade, na maioria das vezes, muito similar ao conhecimento empírico de um ponto de vista psicológico, em que ambos os tipos de conhecimento devem ser adquiridos, descobertos, aprendidos. O processo de descoberta do conhecimento a priorístico pode, e frequentemente parece realmente ser, mais difícil e meticuloso do que o da aquisição do conhecimento empírico, que muitas vezes parece impor-se sobre nós sem que tenhamos feito muito a respeito. E também poderia muito bem ser geneticamente o caso que a aquisição de conhecimento a priorístico exige que se tenha previamente algum tipo de experiência. Mas tudo isso, insisto, não afeta a questão da validação do conhecimento, e é precisamente, exclusivamente a este respeito que o conhecimento a priorístico e empírico diferem categoricamente. Um exemplo disso aqui é... Vamos voltar aqui para o meu exemplo clássico do controle. Lei da gravidade. O controle está sendo jogado, ele está caindo aqui. Minha mão está aqui e o controle está aqui. Por que isso acontece? Você pode fazer uma experiência para provar a lei da gravidade, como estou fazendo aqui diante dos olhos de vocês, que estiverem vendo o vídeo. Ou você pode simplesmente fazer um argumento a priori que presume que a gravidade existe, porque, bom, se você não sai voando por aí é sinal que a gravidade está funcionando, então a gravidade existe. Como é que eu vou argumentar contra a gravidade? A gravidade é um a priori.
É um a priori? Sim, um a priori. Mas, de novo, olha eu provando a gravidade na frente dos olhos de vocês. É um exemplo disso. Ou seja, o Hoppe ele coloca nessa linha aqui, ele vai para uma linha de refutar o empirismo como defesa do socialismo. Mas, na verdade, o conhecimento empírico e o conhecimento a priorístico eles são bem complementares. Porque aquilo, se você faz uma dedução a priori de alguma coisa que não se manifesta na realidade, isso é falso também. Não quer dizer que você pode fazer qualquer dedução que... eu fiz uma dedução, pra mim é uma dedução a priori, não precisa provar e tá certa. Não, não é. Eu não posso fazer uma dedução a priori, fazer um argumento a priori dizendo assim, não, eu vou, sei lá, levitar um ventilador. E acredita, eu levitei um ventilador. Não, humanos não fazem isso. Tem essa questão. Então, assim, seguindo aqui. Aqui o Hoppe coloca uma nota de rodapé, número 106. É o Crítica de René Proof. Deve ser alguma das críticas do Kant, eu não sei qual que é, enfim, tá em alemão. Mas ele referencia volume 2, página 45, de 1956, a publicação. Enfim, vamos seguir aqui. Do lado positivo, creio, a ideia mais importante para a compreensão da possibilidade do conhecimento a priori é que não há somente uma dada natureza das coisas sobre a qual se tem que aprender através da experiência, mas que também existem coisas artificiais feitas pelo homem que podem necessitar da existência ou do uso de materiais naturais. Porém, na medida em que são construtos não podem, no entanto, ser só plenamente compreendida em termos de sua estrutura e implicações, mas também podem ser analisadas quanto à questão de saber se o seu método, de maneira concebível, pode ou não ser alterado. Ou seja, nota 107 aqui. Esta é, naturalmente, uma ideia kantiana, manifestada na máxima de Kant, segundo a qual a razão só entende aquilo que produz segundo seus próprios planos. E aqui ele fala isso no Crítica da Razão Pura. Seguindo aqui. Os três principais casos de construtos são 1. Linguagem e pensamento. 2. Ações. E 3. Objetos fabricados, todos feitos pelo homem. Não iremos tratar aqui de objetos fabricados, mas apenas mencionar de passagem que a geometria euclidiana, por exemplo, pode ser concebida como normas ideais cujo uso não podem evitar na construção de instrumentos de medição que possibilitem medições empíricas do espaço. Portanto, na medida que não se pode dizer que a geometria euclidiana foi falseada pela teoria da relatividade, mas sim que essa teoria pressupõe sua validade mediante o uso dos seus instrumentos de medição. E aqui ele referencia outro livro, enfim, não vou entrar muito que, novamente, o Hoppe referenciando a galera da Alemanha, então você vê que o cara é brabo, mano. 108 notas de rodapé num livro de... Que essa é exatamente a página 108, então, tipo, tem uma nota de rodapé por página, o cara é bizarro, em média. E se você considerar que nem toda página é propriamente uma página, por exemplo, isso aqui é uma página do livro, mas, tipo, se você for ver, o livro começa na página 5, então tem mais de uma nota de rodapé por página. Esse é o Hoppe insano, cara. Vamos lá, seguindo. O campo da ação, enquanto nossa área de maior interesse, será analisado quando forem discutidos fundamentos a priorísticos da economia. Portanto, a primeira explicação do conhecimento a priorístico, enquanto conhecimento das regras de construção que não podem ser alteradas de modo concebível, deve ser fornecida usando o exemplo da linguagem e do pensamento. Essa foi a escolha como ponto de partida porque é a linguagem e o pensamento que são utilizados para fazer o que está sendo feito aqui, ou seja, comunicar, discutir e argumentar. Aqui o Hoppe ele vai entrar numa conclusão em cima desse gancho que ele deixou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o vídeo aqui, vão ser basicamente 3 páginas, vai ficar mais curto um pouco, porque se eu tiver que continuar o raciocínio dele, eu vou provavelmente dobrar o tamanho desse vídeo, então ele já está mais ou menos na faixa de tempo que eu quero deixar, entre 15 e 20 minutos, porque senão eu passaria muito e iria para casa dos 26, 27. Então eu vou parar aqui, eu vou soltar a parte 2, aliás, a parte 4, né, no caso, ou seja, a continuação dessa parte, que essa é a parte 3 e a parte 4, hoje mesmo ainda, vou parar aqui, já vou começar a gravar para essa página, então, próxima parte. Paramos aqui na página 109, então, no parágrafo aqui, no segundo parágrafo da página, no primeiro, na verdade, né, que o segundo ali é uma continuação. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a série, é bastante importante aí, deixa um like, comenta o que você está achando, se tiver alguma dúvida aí, que eu sei que essa parte é bastante complexa, afinal, não é todo mundo que é familiarizado com metodologia científica, discussão do que é conhecimento em si, como você adquire conhecimento, eu sei que é uma parte muito complexa da filosofia em si. Então, se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí que eu me disponho a responder. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Chequem os links na descrição, muito importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.